de tudo que a gente vai discutir na disciplina, tem alguns pontos que são muito importantes e são muito norteadores de quem é sensível e quem não é sensível, enquanto profissional de saúde, às temáticas de diversidade sexual e gênero. Tá? Então, esse é um ponto importante da gente lembrar. Mas, para além da sensibilidade, é uma questão de instrumentalização, que é o que eu gostaria muito de trabalhar com vocês essa noite, quando a gente está falando da ideia dos conceitos fundamentais. Então, é aquela velha temática de como chamar adequadamente as pessoas, o que você o que envolve, né, essas relações, né? E a gente vai fazer uma aula que é bem, talvez para a maioria de vocês seja muito tranquila, de coisas que vocês já sabem, mas para muita gente isso não é tão simples assim, né? E aí a gente deve começar sempre com uma reflexão que quando a gente não para olhar os aspectos relacionados à diversidade sexual, é, a gente vai cair naquilo que é o senso comum. E no senso comum, só existe duas diferenciações das pessoas em termos tanto de gênero quanto de diversidade sexual. Tá tudo englobado, que é os famosos quadradinhos do masculino e do feminino. Então, parece que esses quadradinhos têm o poder de dividir a humanidade em dois, quando na prática cotidiana, a gente sabe que não é assim, né? Uma pessoa pode ser masculina e se atrair, por exemplo, por outras pessoas masculinas, ou ser feminina e atrair por uma pessoa masculina, ou ela pode se atrair pelas duas pessoas, pelos dois gêneros, né? Ou ela pode não se atrair por ninguém, né? Então, como a gente vai ver, cada uma dessas formas de interação estão silenciadas quando a gente simplesmente divide o mundo em dois, né? Mas é isso que geralmente a gente faz. Essa pergunta, né, a pergunta que vem junto com esses quadradinhos, ela não dá muita base para a gente entender várias outras experiências que vão além, né, particularmente desses dois quadradinhos, né? E aí, gente, quando a gente está analisando isso, tem uma questão que é muito interessante e que eu trabalhei durante minha tese de livre docência na USP, que é a, como é que as pessoas LGBTs têm acesso ao, aos cuidados e conhecimentos básicos de saúde, tá? Como de onde vem esses elementos para o autocuidado, né? E aí vamos rapidamente, né, não vou me deter muito, pensar o seguinte: a gente tem, e aí já é um conceito fundamental, né, um conceito a se pensar, uma sociedade que centra a experiência humana na heteronormatividade. O que é a tal desse termo que um monte de gente usa, parece um bicho de sete cabeças, mas que não é, tá? Quando a gente está falando de heteronormatividade, aí observem que é um quadrado aqui que está englobando, né, a estrutura familiar e os serviços de saúde dentro desse modelo, a gente está olhando para um fenômeno que aponta que na sociedade apenas o casal heterossexual e as funções atreladas socialmente a esse casal e que é composto de um homem com pênis e uma mulher com vagina regulam todas as ações dessa sociedade. Por isso é norma, por isso é normatividade. Para além desse conceito teórico, a gente pode pensar em exemplos práticos. Então, quando a gente se depara com um casal de homossexuais, sejam eles homens ou mulheres, né, dois homens ou duas mulheres, há uma tendência às pessoas que são mais desavisadas ou mais preconceituosas ou que simplesmente ignoram a temática, não conhecem, a achar que vão encontrar dentro desse casal de dois homens ou de duas mulheres, alguém que desempenha o papel do homem e o outro que desempenha o papel da mulher. Porque falar de casal é falar de que só existe o casal se você tiver o masculino e o feminino junto.
E essa heteronormatividade, ela tem vários desdobramentos. O primeiro deles são esses papéis muito fixos de que o homem faz determinadas coisas que as mulheres não fazem e vice-versa. Então, enquanto os homens trabalham fora, as mulheres são aquelas que criam as crianças. Enquanto o homem é racional, a mulher é aquela que é emocional. E assim sucessivamente. Tá? Então, a heteronormatividade ela não só atinge a pessoas LGBTI+, mas também ataca e, num certo sentido, né, é fruto, né, de desigualdades no estabelecimento dos poderes entre mesmo as pessoas heterossexuais. E mais, essa heteronormatividade leva ao entendimento de que o casal se relaciona para procriar, tá? É uma modalidade religiosa, cristã, ocidental, e que se aplica aos casos, mais ou menos, que estão nesse universo. Mas, primeiro, não se aplica a todas as culturas, e muito menos as pessoas se relacionam só para procriar, né? As pessoas se relacionam para outras coisas também, inclusive carinho, afeto, companheirismo, sexo, prazer, né? Tem vários elementos, mas esse elemento da heteronormatividade é um dos elementos que faz assim, casais LGBTI+, ou pessoas que são LGBTI+, terem experiências como, por exemplo, não serem apresentadas para as famílias dos seus companheiros e das suas companheiras, né? Coisas que jamais aconteceria de maneira automática ou muito regulada, ou muito comum, na verdade, não regulada, mas muito comum, para pessoas heterossexuais, cisgêneras, inclusive, né? E tem outras manifestações que a gente vai examinar ao longo da disciplina, mas esse é o ponto-chave. Tá? E é por isso que a divisão social de gênero ela é anterior à diversidade sexual. Porque antes se estabelecem papéis fixos e definidos para o que é masculino e feminino, para depois pensar o que é cada um dos desdobramentos ou daqueles que, e aquelas que não seguem essas regras. Tá? E aí, quando a gente pensa no primeiro dispositivo mais próximo de qualquer pessoa, né, que são as famílias, né? No caso das pessoas LGBTs, a gente tem uma dificuldade muito forte das famílias discutirem gênero e sexualidade. Num sentido amplo aqui da sexualidade, não só da diversidade sexual, tá? A questão da sexualidade, ela é mal resolvida não só em relação à diversidade sexual, mas também num sentido amplo para as pessoas heterossexuais, né? E particularmente quando se identificam que existe um filho ou uma filha, né, ou mais, em determinada família que é uma pessoa LGBT, as famílias não sabem como lidar com essa realidade. E aí tem alguns estudos que eu trago na minha tese, estudos da literatura internacional, que vão falar que essa dificuldade não é exclusiva dos casais heterossexuais. Quando duas lésbicas criam uma criança, ou dois gays criam uma criança, como pai mesmo, dois pais ou duas mães, e identificando que esse filho ou essa filha é uma pessoa LGBT, seja cisgênera ou transgênera, essas famílias compostas de pessoas LGBTs não sabem como lidar com o filho e a filha que é LGBT. E aí tem toda uma questão, esses estudos são interessantíssimos, porque aponta que é a questão parental ou elemento parental que esbarra na dificuldade de como criar crianças LGBTs, né? E aí, obviamente, né, isso tem a ver com uma falta de modelo para as famílias de como lidar de maneira saudável, de maneira construtiva, minimizando violência com pessoas LGBTI+, né? A partir disso, gente, a gente começa a olhar de uma outra forma o segundo quadro dessa heteronormatividade que vai, num certo sentido, fazer com que as pessoas LGBTI+, tenham problemas dentro dos serviços de saúde, né? Por quê? Porque se dentro da família não se sabe lidar com a temática, com a sexualidade, num sentido amplo, não só da diversidade,
O profissional de saúde que está ali na ponta, diferente de vocês que estão fazendo essa disciplina para tentar entender mais, né? E lembrando que a maior parte de vocês dessa turma são homens e mulheres heterossexuais, se você não entende isso desde a tua infância, ou na sua convivência, ou na sua família, se a universidade ou a escola formadora não der base para você entender essas dinâmicas, o que vai valer é aquilo que você aprendeu na vida sua, né? E aí, obviamente, a dimensão da formação, ou melhor, a ausência de formação dos profissionais de saúde, inclusive nessas ideias, por exemplo, nesses conceitos básicos, é um elemento muito forte de discriminação de pessoas LGBTs ou de silenciamento dos serviços de saúde. Em termos do serviço de saúde, tem um outro problema que é anterior, ou é mais amplo do que a diversidade sexual, que é a própria ideia de saúde sexual e reprodutiva, ou reprodutiva e sexual, tá? Os direitos reprodutivos e sexuais. E saúde sexual é uma coisa, saúde reprodutiva é outra, né? Mas que é pensado exclusivamente ou na lógica da reprodução ou na lógica do IST. E aí, a questão das vacinas, né? Da profilaxia pós-exposição, da profilaxia pré-exposição, né? O uso de preservativos, a questão hormonal, tem uma série de elementos que vão aparecendo na literatura que vão direcionando o entendimento de que também a gente tem recursos limitados nos serviços de saúde para lidar não só com as pessoas LGBTI+, mas com saúde sexual e reprodutiva num sentido muito amplo, né? E aí, os profissionais de saúde vão atender e olhar para as pessoas LGBTs apenas pela perspectiva das infecções sexualmente transmissíveis, né? Ou, né, aqui nesse estudo eu não encontrei isso, mas muitas vezes a questão da psiquiatria, né? Não só do sofrimento psíquico, mas também da patologização de LGBTs a partir do momento que eles são identificados como pessoas de risco, né? Risco a suicídio ou risco para as outras pessoas, né? Isso tem base justamente nessas pré-concepções, esses pré-conceitos contra pessoas LGBTs. E aí a literatura também vai apontar que, por exemplo, a epidemiologia vai estigmatizar as pessoas LGBTI+, só fazendo estudos, levando em consideração orientação sexual, por exemplo, a partir da lógica dos ISTs, né? E também a literatura vai apontar que as pessoas LGBTs, quando comparada com pessoas heterossexuais, procuram mais serviços privados de saúde, porque como elas são constrangidas dentro do serviço de saúde, elas preferem pagar para que elas tenham os mesmos benefícios ou que pelo menos elas não se constranjam, né? Então, nesse sentido amplo, né, da disciplina, desse foco que a gente está analisando hoje, tudo isso vai afetar como a população LGBTI+, vai ou não ter suas necessidades de saúde também, mas particularmente de saúde atendida, né? E aí, quando a gente pensa na questão interna à comunidade LGBT, como a comunidade LGBT lida, né, com essas temáticas, a gente pode perceber que existem grandes problemas. Então, a ideia de que homens gays e homens bissexuais, gays cisgêneros, né, têm muitos privilégios quando comparado com os outros segmentos da comunidade LGBT, é algo que tem que ser levado em consideração, né? Por quê? Porque antes de ser gays são homens, ou homens que fazem sexo com outros homens, né? E aí isso vai determinar completamente a experiência de saúde e doença que essas pessoas, né, vão ter, ou melhor, que nós vamos ter, né? A questão da transexualidade, tem vários estudos e a gente vai entender que tem características que são muito específicas. Mas quando a gente entra nesse meandro da comunidade LGBT e a ideia da heteronormatividade, né, a gente vai perceber que existe uma série de problemas que são normatizações da própria comunidade LGBT frente a quem é ou não é, né, LGBT. Nesse sentido, os padrões estéticos
extremamente cravados, né? Então, padrões estéticos do que é o gay, padrões estéticos do que é a trans, padrões estéticos do que é a mulher lésbica. Então, as expectativas sociais, né, num sentido assim, gays não podem ser afeminados, mulheres lésbicas não podem ser masculinizadas, as pessoas trans devem se assemelhar à pessoa cis. Todos esses padrões, além do que um padrão exacerbado muitas vezes de busca, né, de corpos perfeitos, e aí isso mais especificamente com a crueldade, o que os estudos vão apontar, como a comunidade gay é muito cruel com seus mecanismos de punição e de isolamento daqueles homens gays, estamos falando de homens cis gays, né, que são gordos, que não são brancos, que não são malhados, né? Isso tudo vai gerando uma série de prejuízos às próprias pessoas LGBTs que muitas vezes não se encontram dentro desses parâmetros e aí uma exclusão interna à própria comunidade, né? Além disso, há também a própria ideia, né, da monogamia como um lugar a ser chegado por pessoas LGBTs. E a monogamia, ela é algo muito norteado pelo princípio, pelo pensamento de que você está num casal e que você vai reproduzir e criar crianças. Então, a ideia da monogamia, e aí não é uma crítica às pessoas monogâmicas, mas é esse processo social de valorização dessas relações monogâmicas como o único foco, a única possibilidade de ser, né, que é uma cópia das relações heterossexuais. E, por fim, a gente vai ter nesse componente aqui, muito vinculado, né, ao que as normalizações da comunidade LGBT causam sobre seus membros, um moralismo muito forte, às vezes mais rigoroso, inclusive, do que os próprios heterossexuais com relação à comunidade LGBTI+. Dessas questões, a gente vai ter vários estudos apontando que tem invisibilizações e verdadeiras crueldades que o que se é entendido como gay mainstream, né, ou LGBT padrão, né, vai perpetrar na própria comunidade. Então, pessoas moradoras de rua, né, perdão, pessoas moradoras de lugares, né, de localidades pequenas, cidades pequenas, né, essas pessoas muitas vezes não vão ter nem onde ser uma pessoa LGBT, tá? Por quê? Porque isso também é uma forma de discriminação. Nos grandes centros, as pessoas LGBTs conseguem, num certo sentido, encontrar um gueto, conseguem encontrar um lugar, muitas vezes protegido, para poder ter sua expressão, ter seu afeto, ter seu sexo, né, de maneira mais regular, mais segura, né? O que não acontece, por exemplo, se você morar numa cidade muito pequena, né? Idosos, né? Dentro dessas ideias que a gente tem de normalizações, né? Os LGBTs idosos, eles são descartados pela comunidade, né? E não digo só no sentido relacional afetivo, né? Mas no sentido, inclusive, de cuidado, de amizade, de vínculo, né? Porque parece que os LGBTs estão mais preocupados com o momento presente, mas enquanto rede comunitária, esses idosos, essas idosas ficam desassistidos, né? Pessoas com deficiência, né? A comunidade LGBT é extremamente capacitista, né? Não que a heterossexual não seja, mas há uma desconsideração com corpos com deficiências, né? Pessoas jovens, né? Isso não é entendido como algo de uma temática importante para a comunidade em si. Então, esses e essas são os isolados, né? Os gordos, os velhos, as crianças, as pessoas com deficiência, são sistematicamente invisibilizados pelos próprios LGBTI+, né? Da minha própria experiência pessoal, eu já ouvi em algumas festas que eu fui, que aquele não era o meu lugar por causa da minha idade, tá? E eu sou um homem de 42 anos, né? E aí você olha em volta, você vê que tem pessoas
estão na minha idade ou mais velhas, mas que estão isoladas, são ridicularizadas. Então, se isso aconteceu comigo, e já ouvi relatos de outros amigos e outras amigas, né, isso é algo muito presente num grupo que deveria ser acolhedor, um grupo que deveria, no mínimo, né, se questionar. Nesse meu estudo não entra as questões étnico-raciais no modelo, porque não apareceu na literatura, mas o debate que eu tenho na tese é justamente isso, né? O gay preto, a lésbica preta, né? O pessoal pobre, né? Seja branco, seja preto, os indígenas, né? São elementos, né? São características completamente desconsideradas pela própria comunidade LGBTI+. Né? E aí disso, né, a gente entende que tem 3 elementos que são muito importantes para a saúde num sentido amplo e não só no sentido de atenção e assistência, mas também de vida, promoção de saúde e vínculo social, tá? Que são a informação. Então, ter onde se informar é algo importante, né? A socialização, ter com quem conviver, ter com quem compartilhar as mesmas experiências, ter com quem compartilhar e se apoiar é algo importante. E as medicações, né? A questão de medicamento, na verdade, não medicações. Tem um pessoal da farmácia aqui, daqui a pouco eu vou tomar uma chamada, tá errado ali no diagrama, é medicamento, tá? Então, onde é que se adquire? Né? Esse é um levantamento que eu fiz internacional, então tem não só a realidade brasileira. A internet é a fonte de todas essas coisas, né? Por uma série de motivos. Agora, uma coisa é quando a gente está olhando família, outra quando a gente está olhando serviço de saúde, e a terceira quando a gente está vendo que, por mais que esses lugares não se tenha, você consegue superar isso se você for, por exemplo, um gay branco bombado, novo, tá? Vai ter lugar de inclusão. Mas se você desviar disso, você não vai ser incluído, e aí muitas vezes o teu espaço vai ser internet, inclusive para a questão de sexo. E aí, os estudos vão apontar que esse sexo conseguido através da internet, né, que é um dos desfechos, ele é muito mais inseguro, ele é muito mais de risco em todos os sentidos do que a vivência regular das pessoas, né? Bom, e aí, gente, passamos ao elemento mais interessante, né, que são os conceitos fundamentais que a gente vai trabalhar hoje. Né? Então, uma primeira questão que a gente deve lembrar é que tá masculino e feminino, tá? E aqui está unificado por causa daquela ideia, inclusive, dos modelos que a gente discutiu na aula passada, né? Mas quando a gente fala disso e quando a gente fala de orientação sexual e de gênero, né? A gente está falando que existe um elemento, existe um nível, um componente de experiência individual, tá? Tem algo que é do indivíduo. E isso num progressivo vai levar a uma outra direção, que é a experiência social dessa realidade. E tudo isso está misturado, tá? Quando a gente observa aquele outro diagrama, tudo isso está misturado. Tão misturado que essas duas caixinhas, a caixinha do masculino e feminino, escondem, né, uma realidade muito ampla que não está retratada nesses 2 quadrinhos. Aqui deu uma travadinha, que não está soltou, que não está retratada naqueles 2 quadradinhos, né? Então, quando a gente pensa, né, isso são polos, né, do individual ao social nessa barrinha, a gente tem pelo menos 8 camadas de análise dessa situação, que são esse é o ponto importante da gente conversar na noite de hoje, tá? Então, antes de mais nada, antes da gente falar especificamente de masculino e feminino, nós temos algo anterior, que é o corpo biológico. Então, separar os corpos biológicos através dos seus genitais nos traz o desafio de entender que esses corpos podem ser diádicos, ou seja, eles têm genitais diferentes e
particularmente vagina ou pênis, né? Então, sistema reprodutor feminino ou masculino, né? Que já o termo em si já nos traz um problema, né, do que é o masculino e feminino. Mas a gente, né, corpos ovariados e testiculados, podemos usar outras formas de falar disso. Mas num sentido mais de síntese, né, esses são os corpos conhecidos como diádicos ou corpos intersexuais, tá? Que são aquelas famosas genitálias ambíguas, né? Hermafroditismo verdadeiro, né? Se realmente tem uma mistura, né? Ou se não, se é só a genitália externa que não se adaptou àquilo que está interno. Mas, de todo modo, quando a gente está falando de pessoas intersexuais, a gente está falando de 1 a 3% dos nascidos vivos. Não é pouca coisa, não. Tá? Então, esse é o primeiro ponto, e a ideia talvez seja mesmo que a gente quebre esse predomínio das caixinhas do masculino e do feminino. Eu divido os corpos entre aqueles que têm sua genitália bem definida em termos das expectativas sociais para o sistema reprodutor e aqueles que não, que são intersexuais. Depois, a gente vai para uma outra dimensão, ainda individual, que é da atração corpóreo-sexual. Tá? O que nós estamos falando quando a gente está tocando nessa dimensão, que é a dimensão corpóreo-sexual? Nós também não levamos em consideração que, em termos em termos individuais, nós temos pessoas que se atraem sexualmente e aquelas que não se atraem sexualmente, tá? Então, ou eventualmente se atraem sexualmente, como a gente vai ver em termos de orientação sexual, os demissexuais. Mas a segunda divisão importante da gente pensar é que uma pessoa pode se atrair ou não por outra, tá? E que isso não tem a ver com qual genital ela tem, ou se ela é intersexual. Por isso que são dimensões diferentes, gente, tá? Pessoas que se atraem por outras pessoas são sexuais e aquelas que não se atraem ou não se atraem sempre são as consideradas assexuais, tá? E aí tem diversos estudos na literatura tentando achar a causa fisiológica, neurológica, não se tem evidência conclusiva em termos da assexualidade para dizer que é biológico, tá? Trocando em miúdos, né? Todos os estudos que eu conheço, pelo menos até hoje, vão chegar à conclusão que não tem nenhuma disfunção com pessoas assexuais em termos biológicos. Tá? Dessa segunda dimensão, a gente deve levar em consideração, e aí, claro, começa a ser um pouco menos, cada vez menos individual e cada vez mais envolvendo outras pessoas, outras duas de camadas, né, ou dimensões dessas expressões de sexualidade e diversidade sexual. A primeira delas é a orientação sexual. Orientação, ou seja, para onde vai, para onde eu me oriento, tá? E aí eu tenho, né, predominantemente 4 possibilidades, tá? Ser entre os sexuais, monossexual ou bissexual. Então, eu me atraio apenas por um gênero, tá? Se é um gênero diferente do meu, eu sou heterossexual. Se é um gênero que é o mesmo que o meu, eu sou homossexual. Ou me atraio pelos dois gêneros, e aí eu sou bissexual, tá? Dentro, né, do espectro asse, né, ou assexual, nós temos uma série de variações, tá? Mas predominantemente o demissexual, que é aquele que quando está apaixonado, quando tem um envolvimento emocional, tem um link, além da questão afetiva, também vai ter atração sexual, né? Então ele fica meio, né? E aqueles que é gray, né, cinzas, né, vão desde algo menos intenso como o demissexual até a sexualidade completa. A pessoa não tem qualquer tipo de atração sexual por outra pessoa, tá? E aí, gente,
vem as questõezinhas para pensar, tá? Em termos de saúde. Talvez vocês saibam isso, mas, ou não, né? Pessoas assexuais, não porque são assexuais, deixam de se masturbar. A masturbação é uma prática que um número grande de pessoas assexuais tem, né? E aí os estudos que foram investigar foram perguntar, tá, mas você se masturba e como isso funciona? A pessoa se masturba sem pensar, sem desejar, sem estar no universo narrativo de ficar imaginando um outro corpo ou uma outra pessoa com ela, né? É simplesmente o toque físico que faz disparar toda a excitação física dessa pessoa, tá? Então, não é porque alguém é assexual e está no espectro mais assexual, né, mesmo de orientação sexual, que ela não tem prática masturbatória, inclusive é bem frequente, tá? São dos últimos estudos que eu li há um tempo já, né, talvez tenham estudos mais recentes, somente 30% das pessoas ACE não têm prática masturbatória com uma certa frequência, tá? Para vocês entenderem como é muito mais complexo do que a gente pode pensar, né? E isso, gente, é completamente diferente da orientação afetiva. Completamente. Isso que a gente conversou é a atração, orientação sexual, por quem as pessoas se atraem, para onde vai em direção, tá? Em termos de orientação afetiva, também as pessoas têm, elas podem ser monoafetivas, então elas são heteroafetivas, ou seja, elas vão romanticamente ter atração por pessoas que são de gênero diferente, ou elas são homoafetivas, que elas têm atração romântica por pessoas do mesmo gênero, tá? E tem a poliafetividade, né? Então, os biafetivos, que são aqueles que eventualmente estão atraídos afetivamente por pessoas do seu gênero ou não, né? E aí vem uma questão importante, né? Antes até de entrar nos demirromânticos e nos arromânticos, né? Uma pessoa pode ser heterossexual e homoafetiva. Ou seja, ela pode se atrair sexualmente pelo gênero que não é o que ela tem, e ao mesmo tempo afetivamente só se relacionar com pessoas que são do mesmo gênero. Ou o contrário, ela pode ser heteroafetiva, mas pode ser homossexual. E nesse panorama se incluem as pessoas, os homens que fazem sexo com outros homens. Quando se olha esse repertório, né, dos HSH, particularmente HSH, você vai ver que é muito variado, mas muito dos homens que fazem sexo com outros homens são casados com mulheres e as amam, mas tem um sexo precário ou nem tem sexo, e sexualmente saem com outros homens, e vice-versa. Com mulheres também. Com as mulheres acontece isso também, tá? Ou são heteroafetivos, então estão em relacionamento com uma mulher, sendo um homem, mas são bissexuais, então fazem sexo com aquela mulher, mas também fazem sexo com um homem. Isso é muito importante, porque há uma tendência das pessoas, principalmente dentro de algumas falas que são um pouco mais agressivas, a desconsiderar a legitimidade do HSH, né? Ah, esse cara tá no armário. Pode ser, talvez esteja. Só que existem, e aí é uma questão, a autonomia, o desejo, ela é muito mais complexa do que essas caixinhas, né, identitárias que a gente vai criando. Existem casos que o cara realmente ama a esposa, realmente tem desejo sexual por ela ou pela companheira, e também tem desejo sexual por outros homens, mas não afetivo, mas não no plano do relacionamento. Porque aí é a questão, né? O que faz o sexo e o afeto casarem, estarem no mesmo lugar, é o casamento.
É a matriz heteronormativa, monogâmica, que é destinada à reprodução. E a gente tem uma tendência a encaixar nesses papéis que são mais fáceis, tá? Quando a gente entra aqui no demirromântico, é porque tem uma parte dos assexuais que não se envolvem romanticamente com pessoas, ou que às vezes esporadicamente se envolvem. E aí, ainda nessa categoria, existe uma identidade. Aqui no Brasil não tem essa pauta identitária muito forte, mas particularmente na Europa ela é bem forte, nos Estados Unidos, das pessoas aromânticas, que está ali junto do espectro assexual, porque não tem onde acoplar esse grupo. Mas são pessoas que não têm qualquer tipo de envolvimento afetivo, mas têm desejo sexual por outras pessoas, né? E não se envolvem afetivamente. Ah, essa pessoa é uma pessoa que tem problema psicanalítico. Não é desse lugar que a gente está falando. Tá? A gente está falando centrado na experiência do indivíduo, centrado na narrativa e nos significados que são dele. Então, essas pessoas que são aromânticas também têm um lugar dentro desse espectro completo, né, que a gente está analisando hoje. Parênteses aqui à parte, né? Por isso, gente, o biscoito da sexualidade ele é um dispositivo bom para a gente colocar na mídia e ensinar em nível de colégio, tá? Mas a gente está aqui em cursos de bacharelado. Nós estamos aqui falando com futuros profissionais da saúde, tá? O biscoito da sexualidade é muito, 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 muito simplório para o que vocês vão precisar em termos da vida profissional de vocês e particularmente quem está trabalhando cientificamente, teoricamente, com diversidade sexual e gênero, tá? Então, por isso que vocês não viram o biscoito da sexualidade aqui e, sinceramente, fujam, porque é problemática aquela categorização simplista de algo que é muito mais complexo, tá? Como categoria aqui intermediária, tá? A gente tem a ideia da prática sexual. E não é à toa que nesse diagrama, que é de autoria minha, tá? Esse material é de autoria minha, ainda não publicado, né? Um artigo que está em avaliação há um tempo já, inclusive, mas nessa contextualização, se vocês forem observar, a prática sexual está mais perto das categorias que são de experiência social do que de experiência individual. Por quê? Porque nessa abordagem eu não estou muito preocupado com a questão, nem eu nem os autores que eu mobilizo, da questão individual da prática sexual. Mas eu estou preocupado com uma coisa mais importante: dissociar essas outras categorias do que se faz no sexo. E aí, quando a gente vai olhar o que se faz no sexo, uma primeira questão é a assunção, a pressuposição de que o bom sexo, sexo moral, sexo sério, certo, né, só se faz em dupla. Esse é o ponto inicial que desconsidera uma série de outras formas de se relacionar através das práticas sexuais. Por exemplo, o sexo coletivo, né? O sexo com coletivo é um termo muito pesado, né? Porque às vezes isso é 3, né? 4. Mas as pessoas fazem isso, tá? E não só as pessoas LGBTs, tá? Afinal de contas, aqui no sul do Brasil, nós sabemos que estamos num dos lugares que mais tem casa de swing, né? Que é o quê? Aquelas casas de trocas de casais heterossexuais, né? Temos a comunidade BDSM, do bondage e sadomasoquismo, né? Que são práticas que, na maioria das vezes, nem envolvem penetração. Você está falando de jogo de papéis, você está falando de posições, você está falando de dominação psicológica, ou mesmo daquilo que pode ser encarado para algumas pessoas como violência, né? Apanhar ou bater, né? Sofrer ou impetrar dor em alguém consentida. E aí, dentro da comunidade BDSM, existe essa coisa do consentimento, né? E é algo muito forte. E é uma ideia que escapa completamente desses parâmetros que a gente falou anteriormente, de, por exemplo, atração corpórea sexual, orientação afetiva. BDSM não cabe nisso. Né? Esqueçam 50 Tons de Cinza, aquele filme muito ruim que a comunidade BDSM desce o pau, né?
Prática de voyeur, pessoas que se excitam e que são completamente vinculadas à ideia de que elas gostam de assistir, elas gostam de estar na cena sexual, mas não de tomar parte. E aí também, volto a dizer, não estamos falando exclusivamente de casais LGBTs ou de práticas LGBTs, mas no mundo heterossexual isso é muito presente. O gunage, né? O que é o gunage? É uma prática que não vincula a atividade da prática sexual à penetração, né? É o toque, é o encostar, é a pegação, né? Como se diz por aí, mas sem penetração, né? E de pessoas, existe enquanto comunidade mesmo no mundo, que não sente necessidade, não gosta, não quer penetração. A broderagem, né, que é a prática sexual de homens heterossexuais que têm determinados níveis de penetração ou de contato ou de práticas de gunagem. E aí vão falar, mas é heterossexual. Volto a dizer, né, em termos de como essas pessoas se constituem, elas se declaram como heterossexuais, então a gente deve levar em consideração. E aí vem uma comunidade que eu coloquei aí na prática sexual, mas que não é só isso, tá? Que não poderia ser colocado em todos os quadrinhos, à exceção dos dois primeiros, do corpo biológico e da atração corpóreo-sexual, que são as pessoas pansexuais, né? Certamente são pessoas sexuais, mas que rompem essa ideia, por exemplo, da bissexualidade, de algo muito definido, né? Entre, inclusive, a ideia de atração por pessoas trans também, né? Cis, e aí a atração por pessoas. Eu costumo fazer um paralelismo, né? Muito simplista, mas que ajuda a entender. Um vegano, ele tem outras questões que norteiam a prática e a vida dele, que também tem a ver com o vegetarianismo, mas é mais ampla, são mais amplas, né? O pansexual, ele também tem uma perspectiva tanto quanto a pessoa bissexual ou a bissexualidade, mas é mais amplo, é uma posição política, inclusive, de como lidar com essas caixinhas, né? Porque quem está em uma dessas variações que eu coloco ali, ainda está no universo das caixinhas, né? Para depois, né, um outro elemento importante nessa discussão são as configurações familiares, né? E aí é um ponto que vocês devem refletir muito, não para a vida de vocês só, né, se quiserem, mas particularmente que vocês vão lidar com essas variedades, né? Existe a configuração familiar monogâmica, né? Então, baseado nesse casal de dupla, né, de vários pressupostos, mas existe a poligamia, né? Mais de uma pessoa envolvida. Mas isso, gente, não tem a ver com abertura de relação. Só um momentinho. Desculpa, gente, esse é o período de né, ensino à distância. A casa acaba também entrando no meio do rolo aqui, né? Então, voltando, né? Em termos de configuração familiar, a configuração monogâmica é um casal, né? Um casal como a gente pensa, né? Duas pessoas. A poligamia envolve mais do que duas pessoas. E isso não tem a ver diretamente com práticas sexuais ou abertura de relação. Então, um casal monogâmico ou, né, os casais que eu conheço que têm relacionamento aberto, eles têm relacionamento aberto, mas eles são monogâmicos. Por quê? Porque geralmente a abertura de relação, ela se dá no ato sexual, ou de incluir gente no casal, ou de fazer sexo coletivo, ou de cada parceiro ou cada parceira ter sua liberdade de fazer com outras pessoas, mas em termo afetivo, emocional, de contrato, de vida, essas pessoas continuam vinculadas. Então não é poligamia, porque não tem mais do que uma pessoa ali no meio do assunto, tá? Ali na vida cotidiana. São diversões, é no plano do aproveitar a vida, mas não do viver junto, né? E aí a gente entra nas duas últimas camadas, nas duas últimas dimensões, que aí sim a gente está na experiência social num sentido bem amplo, tá?
Expressão de gênero, como eu expresso o gênero, não a sexualidade ou a orientação sexual, tá? É a expressão de gênero e que nós temos o feminino, o masculino e o andrógeno, tá? O andrógeno que é a mistura. E aí é óbvio, tem gente que expressa mais o feminino, expressa mais o masculino, ou tá nesse meio. Do lado ali, no último extremo, vocês veem que tem os não binários, as pessoas não binárias. E por que que não está exatamente ali, tá? Porque é uma comunidade política que tem uma insistência, né, de contra essa corrente dos binários, né? E aí a gente deve respeitar enquanto comunidade política que usa esses binários de uma maneira a questioná-los, né? Porque isso é uma questão bem delicada, sempre está em pauta de discussão, se alguém que mistura os gêneros, né, realmente consegue ser não binário, né? Ou se é da fluidez dessa binariedade ou dessa mistura que a pessoa se coloca. De todo modo, do que a gente entende, né, de comunidade não binária, o que a gente vê no Brasil particularmente, as pessoas não binárias fazem esse questionamento e usam suas vidas, seus corpos, as expressões de gênero para questionar. Essas questões, gente, são relacionadas à discussão do masculino e do feminino, enquanto a gente tem também a comunidade ou as pessoas que fazem crossdresser, tá? Crossdresser é um personagem. O crossdresser é uma forma de vida, porque não é um personagem simplesmente para show, mas para momentos da sua vida, em que a gente está aí falando dos drag kings e das drag queens, né? E aí é muito louco isso, no sentido não de loucura, mas de interesse, de ser interessante, né? A expressão talvez não seja das melhores, né? Falar que é muito louco, mas é muito interessante, né? Eu tenho uma acadêmica, agora já é enfermeira, na verdade, daqui da UFSC, que ela tinha uma drag queen, uma mulher cisgênera, do que eu saiba, heterossexual ou bissexual, né? Mas alguém que não se declarava como homossexual, pelo menos para mim, e que tinha uma drag queen. Então, isso mostra como o queen, né, a rainha ou o rei desse pessoal que faz crossdresser, extrapola a expectativa que nós temos dessas pessoas, né? E tem grandes personagens aí hoje da mídia que são drag queens, são drag kings, mas que não são transexuais, não são homossexuais, muitas vezes, né? Reforçando que a expressão de gênero não tem a ver nem com a atração corpóreo-sexual, nem com a orientação sexual, nem com a orientação afetiva. E aí, a gente, como última camada, nós temos a identidade de gênero, tá? Que é política, é relacional, é aquilo que vai te colocar em relação ao mundo. Então, quando alguém se assume como heterossexual, essa pessoa, o mundo gira de um jeito e os mecanismos para essa pessoa são alguns. Diferente de quando ela se assume lésbica. Então, se assumir lésbica é muito mais do que ter afeto sendo mulher por outras mulheres, é muito mais do que ter relação sexual e desejo por outras mulheres. Se assumir enquanto identidade de gênero, né, como lésbica, né? E aí o termo identidade de gênero, identidade sexual, mas identidade, né? Esqueçam o que vem depois, a identidade, né? Ela problematiza o mundo, faz com que esse mundo se comporte de determinada maneira diferente, né? Gay, né? Então, quando você é gay, quando você se identifica, quando você se assume, né? Em termos de identidade mesmo, essa expressão, experiência do social, o mundo gira de outro jeito. Os mecanismos são outros. Assim como as pessoas bissexuais, né? Assim como as pessoas travestis, transexuais e transgêneras, né? Que aí tem a ver com a gente, né? Eu coloquei logo aí em cima, né? A questão da cisgeneridade e da transgeneridade, né? Por que a gente usa o termo trans?
para não falar pessoas normais e pessoas trans, ou pessoas não normais, tá? Transsexuais. É um termo bem interessante, né, o cis e o trans, trazido da química, né, das moléculas cis e trans, para identificar a experiência em relação ao genital. Né? Então, pessoas cis são aquelas que o genital é lido como a expressão de gênero e a identidade da pessoa. Então, eu sou homem, tenho pênis, sou lido como homem, então eu sou uma pessoa cis. Eu sou homem, tenho vagina e sou lida como homem. Eu sou uma pessoa trans, porque apesar de eu ser lido como homem, minha expressão ser de homem, eu tenho uma vagina, né? E assim sucessivamente. As pessoas trans, elas podem ser hétero, bi ou homossexuais, tá? Por isso que essas camadinhas de cima, né? Então eu posso ter alguém que é transexual, que é homoafetiva e homossexual. Ou seja, uma mulher trans homossexual é uma mulher que se atrai por outras mulheres. Um homem trans que é homossexual é um homem trans que se atrai por outros homens. E aí, gente, nessa direção, o que nós temos em jogo nessa temática não tem a ver com o genital, tem a ver com a forma de relação dessa pessoa com a outra. Por isso que às vezes buga a cabeça, né? Fala assim, cara, mas se é uma mulher trans e ela se atrai por outras mulheres, por que ela não continuou sendo homem? Porque ela nunca foi homem. Uma coisa é a identidade dela para ela mesma e a expressão de gênero dela, como ela se sente confortável, como que isso, né, impacta ou não na vida dela, e a outra é com quem ela se relaciona afetivamente, com quem ela tem o sexo dela, né, e isso acontece, né, a gente só não entende isso de uma maneira tão nítida de cara porque a gente naturaliza uma série de coisas. Por exemplo, que toda pessoa trans foi homossexual de cara. Então, a lésbica que se masculinizou demais virou um homem trans. O gay que se feminilizou demais virou uma mulher trans. Completamente preconceituoso esse tipo de pressuposição, né? Todo gay afeminado é passivo e vai virar uma mulher trans. Mentira, mentira, tá? Então, nesse sentido, isso é importantíssimo que vocês entendam que essas coisas falam e estão em lugares diferentes, né? Como a gente está falando de identidade de gênero e é uma questão política, tem pessoas que se assumem enquanto intersexuais para que elas realmente possam batalhar e falar em nome desse segmento, que, claro, gente, está lá na primeira camada, está lá na primeira dimensão, que é a diferença entre corpos diádicos e corpos intersexuais. Mas, num sentido estrito, também é uma experiência social e que vai falar desse lugar no mundo. Né? É a tal história. Todo mundo me pergunta: o correto, professor, é chamar de transgênero, transexual ou travesti? Primeiro que travesti são só mulheres, tá? Segundo, travesti é um fenômeno latino-americano, mas muito brasileiro, tá? Muito brasileiro. O primeiro movimento organizado de pessoas LGBTs é o Sindicato das Travestis Prostitutas do Rio de Janeiro, no final do século XIX, tá? Então, o primeiro movimento social que nós temos LGBTs é de mulheres travestis. E quando uma mulher se assume como travesti, ela está politicamente se posicionando. Por quê? É identidade de gênero ou identidade sexual, como eu disse para vocês. O termo talvez não seja gênero especificamente. Mas, de todo modo, é como as batalhas vão se dando. Da mesma forma, as pessoas não binárias. É uma identidade. E as assexuais também. Nesse meio todo, gente, aí estamos, esse modelo também não dá para, o positivismo não consegue dar conta de tudo, tá? O modelo não consegue dar conta de tudo. Temos as pessoas de gêneros fluidos, tá? Que é uma identidade, meio expressão de gênero, que ela ganha espaço aqui no Brasil, mas isso é
também meio colonizado, tá? Isso aí vem dos Estados Unidos, né? Então, essa é... Mas existe, é presente, as pessoas devem, né, se colocar na medida em que elas se sentem fluidas, né? Isso vem de um movimento muito amplo, particularmente norte-americano, e que depois se contaminou, né, tomou assento no mundo todo, de que talvez o gênero seja muito fluido mesmo, né? Ou pelo menos para essas pessoas, né?